Programa Palavra Espírita, apoio cultural, Pampeiro S.A. Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. SEDIC, Sociedade Espírita Divulgadora Cultural. Foco Construções, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Escritório de Contabilidade Novo Tempo. Estamos iniciando mais um programa, Palavra Espírita, hoje aqui em Camobi, no Centro Espírita Boa Nova, que nos proporciona este encontro muito especial com o nosso irmão Isaías Claro. O nosso irmão fará uma palestra daqui a pouco e o nosso tema da nossa conversa será este aqui, depressão, né? Causas, consequências e tratamento. Inclusive depois o irmão irá palestrar sobre este assunto. Nosso irmão Isaías é presidente, Isaías Claro é presidente da comunidade espírita Joana de Ângeles, em Oswaldo Cruz, São Paulo, cujo complexo inclui um centro espírita, uma editora e uma clínica para assistência a irmãos depressivos e com outras necessidades. Nosso irmão também é promotor de justiça aposentado. Seja muito bem-vindo, nosso irmão Isaías Claro. Caríssimo Moacir, caríssimos amigos do Palavra Espírita, o meu abraço, a minha gratidão por esta oportunidade. Nós é que agradecemos a sua gentileza em nos atender tão prontamente, meu querido irmão. E nós gostaríamos de conversar com o nosso irmão sobre este assunto tão comum nos nossos dias de hoje, né? A depressão. Inicialmente, nosso irmão Isaías, depressão, nos explique, segundo a doutrina espírita. A visão, né? Vamos apresentar agora algumas noções muito simples, tentando ser o mais possível didático. Eu chamo a atenção dos nossos ouvintes e telespectadores para a composição da palavra depressão. Se separarmos a primeira sílaba, depressão, já começamos a ter uma ideia do que seja a doença. O deprimido é alguém que traz a sua vida cheia de pressão. No plural, cheia de pressões. Pressões de fora para dentro e pressões internas, de dentro para fora, que são as pressões que tem maior ascendência sobre o deprimido. Uma outra ideia que posso trazer sobre a palavra depressão, o tema depressão, é que significa um abatimento moral profundo. A depressão se expressa, sobretudo, como uma tristeza, mas uma tristeza diferente das tristezas comuns. Tristezas comuns, eu tenho, você, Moacir, tem. Todos nós temos as nossas tristezas, as nossas chateações, os nossos aborrecimentos. Mas no caso específico da depressão, ela se apresenta com contornos de doença. Depressão é uma doença, enquanto que as tristezas comuns estão muito distantes de ser uma doença. Basta um acontecimento positivo qualquer e a pessoa já consegue reagir. Na depressão, é preciso um esforço muito mais longo, muito mais complexo e muito mais profundo para que ela possa sair deste quadro. Perfeitamente. Nosso querido irmão, o sentimento de perda pode causar depressão? Eu atendo deprimidos há mais de 30 anos e estudo metodicamente o tema há 29 anos. E digo a você e a todos de maneira muito objetiva o seguinte: nunca encontrei um depressivo que não apresentasse uma destas 4 causas, que são, portanto, as mais frequentes para a depressão: sentimento de culpa, sentimento de mágoa,
sentimento de perda que você mencionou e imaturidade psicológica. Podemos citar aqui dezenas de causas e fatores, mas sem dúvida estas 4 permeiam 90% dos casos clássicos de depressão. E o sentimento de perda, como você mencionou, é uma dessas causas mais comuns para a depressão. Perfeitamente. A depressão e a evolução espiritual, o que o senhor nos diria sobre isto? A depressão, no primeiro momento, e num enfoque pessimista, pode ser tida e a vida como um mal. Não direi que não seja, porque estar com depressão é apresentar-se num quadro completamente diferente do habitual. Mas a depressão, como de resto todas as demais crises, pode representar um bem. A partir do momento que a pessoa despenca numa depressão, ela pode fazer deste momento um divisor de águas na sua vida e alavancar-se de tal maneira que consiga reagir e transformar sua vida para melhor. Então, é uma crise complexa, difícil, demorada, mas ela pode representar um divisor de águas e levar a pessoa a uma atitude completamente oposta àquela que desencadeou nela a depressão. Então, podemos evoluir, sim, através desta alavanca, vamos supor assim? Com toda certeza evoluiremos. Pode ser que demore um pouco de tempo, mas como a depressão tem cura, portanto, ninguém fica deprimido para sempre, um dia esta cura há de virá. A partir então do momento em que a pessoa realizar esta cura, pode de tal maneira estimular-se e dar um salto quântico, um salto de qualidade evolutiva, espiritual e emocional na sua vida. É comum muitos deprimidos tornarem-se pessoas mais ricas do ponto de vista emocional e espiritual a partir da depressão. Perfeitamente. Como você já falou, o ressentimento, né, também pode causar a depressão. E nos fale também sobre a obsessão. Qual seria, vamos dizer, o papel da obsessão? Em todos os casos de depressão, há também obsessão? Definamos para os nossos ouvintes o que seja obsessão. É uma influência negativa, pertinaz, prolongada de A sobre B. São 5 os tipos de obsessão possíveis. Obsessão de encarnado para encarnado, e se você me permitir, vamos explicar isso em instantes. Obsessão de desencarnado para encarnado, obsessão de encarnado para desencarnado e auto-obsessão, incluindo-se aí a obsessão de desencarnado para desencarnado. Quando nós dizemos obsessão, entenda-se que não é somente aquela influência perniciosa decorrente de uma relação de vingança, de ódio. Basta que uma pessoa deprimida esteja influenciando outra, basta que a pessoa influenciada esteja deprimindo-se por conta desta influência, nós já poderemos dizer que estamos diante de uma depressão por obsessão. Portanto, a obsessão tem uma amplitude muito grande. Não é somente aquela obsessão clássica estudada pela doutrina espírita de um espírito, entre aspas, obsessor sobre um obsedado ou obsidiado. Na depressão, Moacir, a influência do meio é fundamental, é muito importante.
Estatisticamente, sabe-se que um pai deprimido pode contribuir para a depressão do filho, uma mãe deprimida pode contribuir para a depressão do filho, a família deprimida pode conduzir um dos integrantes à depressão, e no sentido bem amplo, nós podemos dizer que estamos diante de uma obsessão. Perfeitamente. Então é sempre importante, né, Isaías, o tratamento médico, com certeza, né, e o tratamento espiritual, que a própria doutrina espírita nos proporciona, não é mesmo? Pelo que já se disse aqui nessa entrevista, e posso desdobrar, Moacir, a depressão é uma doença multifatorial. Múltiplos fatores, incontáveis fatores, concorrem decisivamente para a depressão. Fatores sociais, econômicos, culturais, genéticos, hormonais, culturais. Então, quando vamos tratar alguém deprimido, também o tratamento há de ser multifatorial. A sugestão primeira que eu faço é esta: diante de alguém deprimido, leve-o ao clínico geral, se não se dispuser de pronto de um psiquiatra, de um especialista. O clínico geral está habilitado a dar os primeiros socorros. O clínico geral sensato sabe que terá que encaminhar o paciente para um especialista, no caso um psiquiatra, ou até mesmo um psicólogo. O psiquiatra, dependendo do quadro, pode encaminhar para o psicólogo, ou se a pessoa for encaminhada para um psicólogo e for caso desta pessoa receber medicação, o psicólogo, que não pode prescrever remédio nenhum, saberá encaminhar o paciente para um expert, um psiquiatra ou um clínico geral, para dar o pronto atendimento. Além do atendimento médico, há necessidade de que toda a vida do paciente passe por profundas modificações. E a contribuição religiosa, filosófica, é por demais importante. Lá em Oswaldo Cruz, onde atendemos muitos deprimidos, atendemos centenas de deprimidos todos os anos, a depender da religião da pessoa, nós não nos utilizamos da contribuição espírita. É possível tratar qualquer deprimido, do ponto de vista religioso, somente com o Sermão da Montanha. São Mateus, capítulo 5, 6 e 7, nós encontramos um material fartíssimo, riquíssimo, suficiente para que se possa dar ao deprimido uma orientação filosófico-religiosa para que ele possa imprimir rumo novo na sua vida. Muito bem. Estamos chegando então ao final do nosso primeiro bloco, agradecendo ao nosso querido irmão Isaías, claro, né? E lembramos do livro do qual nós estamos falando hoje. É um livro escrito pelo irmão, que é muito bom, já li várias vezes. Então nós vamos por um rápido intervalo e daqui a pouquinho retornamos. Muito obrigado. Programa Palavra Espírita, apoio cultural, Pampeiro S.A. Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. SEDIC, Sociedade Espírita Divulgadora Cultural. Foco Construções, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Escritório de Contabilidade Novo Tempo. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente.
Retornamos então ao programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, SEDIC, Sociedade Espírita Divulgadora Cultural, Lar de Joaquina, Foco Construções e Escritório de Contabilidade Novo Tempo. Estamos hoje falando então com o nosso irmão Isaías Claro sobre este tema que ele tem um livro, né? Depressão. E este livro eu recomendo nossos queridos irmãos, nós temos na cidade, né? Inclusive na SEDIC nós temos, e ele nos fala aqui sobre causas, consequências e tratamento da depressão. Nosso querido irmão Isaías, continuando com o nosso bate-papo, né? Nos fale um pouco sobre este livro e sobre a contribuição deste livro para o movimento espírita. Este livro começou a nascer em 1988. Eu estaquei o passo numa banca de livros, sim, revistas e jornais, isso no estado de São Paulo, e peguei um dos diários de grande circulação no estado de São Paulo. E ali havia um caderno específico sobre o tema depressão. E ao pegar este caderno, eu ouvi um amigo espiritual me dizendo literalmente: este é o tema, pausou um pouco e completou, da sua vida. Este é o tema da sua vida. E foi um comando tão nítido que eu olhei do lado, porque a sensação é que alguém havia conversado comigo. Eu me interessei, comprei aquele diário, levei para casa, li todo o caderno sobre depressão e me encantei. Portanto, desde 1988, há 29 anos, estou estudando esse tema, que é um tema fascinante. E tenho a satisfação de dizer que este livro é o primeiro livro sobre depressão da bibliografia espírita. Depois, outros autores começaram a despertar a atenção e publicaram também obras a respeito do tema. Mas com muita honra, com muita satisfação, digo que é o primeiro livro, e é um livro que tem ajudado milhares de vidas. Mais um pouco, estaremos atingindo 100 mil unidades vendidas. E tenho cartas, e-mails, telefonemas, depoimentos de pessoas que dizem o quanto se beneficiaram com esta obra, o que para mim é uma grande alegria. Perfeitamente. Realmente é um tema muito, muito importante, né, Isaías? Para o nosso dia a dia, né? Nunca se viu tanta gente deprimida quanto hoje, né? Se bem que é um tema que vem há séculos, né? É um problema do ser humano, né? Inclusive com a reencarnação isso se explica também, não é mesmo? Sem dúvida, foi bom você tocar nesse assunto, como nos demais tópicos da sua entrevista. A reencarnação ou a desencarnação por si só não cura ninguém. Se a pessoa chegar até o túmulo deprimida, ao retornar para a pátria espiritual, leva consigo a depressão, podendo permanecer deprimida no mundo espiritual e reencarnar trazendo a depressão, se não tratada e não curada convenientemente, sendo esta uma das causas da depressão infantil. Não é a única, mas é uma das causas, uma depressão não curada convenientemente noutras encarnações ou durante a estadia do espírito na erraticidade, no plano espiritual. Perfeitamente. Muito bem. O espiritismo cura a depressão? A pessoa se cura com o espiritismo. Vamos colocar assim, para que a pessoa não transfira para a doutrina uma responsabilidade que seja dela. Se você me perguntar, tem cura a depressão? Eu afirmo a você categoricamente, sim. Tendo cura, é possível uma recaída, uma recidiva? Sim. Mas
não poderíamos dizer o contrário, que não existe cura para a depressão, mas é a pessoa que vai conseguir a cura. E aqui é preciso dizer o seguinte, Moacir, com toda a coragem: somos a favor do tratamento psiquiátrico, somos a favor da psicoterapia, somos a favor de todas as terapias existentes no planeta, mesmo as terapias alternativas. Mas o primeiro médico de si mesmo é o paciente. O próprio paciente terá que fazer a sua parte, sob pena de ninguém mais conseguir fazer tudo por ele. No sentido que aqui coloco para você e para os nossos ouvintes e telespectadores, no sentido colocado, nem Deus faz tudo por nós. Deus dá a água, para dar um exemplo, mas nadar é por conta do peixe. Deus dá o ar e dá as asas para o pássaro, mas voar é da responsabilidade do pássaro. Deus nos dá a terra, Deus nos dá a semente, nos dá o sol, nos dá a chuva, mas plantar, proteger a planta, colher no tempo oportuno, comercializar, isso tudo depende unicamente do esforço humano. O deprimido, portanto, num determinado momento, poderá não se ajudar a si mesmo. Está precisando de ajuda, ajudemo-lo. Mas chega um instante em que ele terá que fazer a sua parte, sob pena de o tratamento ficar comprometido. Mas aí entra um aspecto muito importante. É mais fácil tomar um comprimido do que fazer uma caminhada. É mais fácil tomar outro comprimido do que ler um bom livro. É mais fácil tomar outro comprimido do que ouvir uma boa música. Estamos falando de terapias alternativas. É mais fácil tomar outro comprimido do que procurar uma igreja. É mais fácil tomar outro comprimido do que tornar-se uma pessoa otimista, confiante, corajosa. E é isso que acontece. A pessoa vai viciando na medicação alopata, principalmente, e vai se tornando abatida, acomodada, preguiçosa, amolentada, e tende a atravessar toda a sua existência nesse sentido. Mas ainda preciso falar com você sobre espiritismo e terapia da depressão. Mas devolvo a palavra para você. Perfeitamente, meu. Eu não respondi bem, não, mas eu te devolvo. Tá bom, mas realmente está muito interessante o nosso papo, né, seu Isaías? E realmente vamos falar então sobre a cura, né, e as possibilidades, né, que o Espiritismo nos proporciona, e também a higienização e o pensamento positivo, né? Acho que como você falou, né? Se nós não fizermos uma força também, nós não vamos sair desse lugar, né? Nós precisamos nos esforçar, né? E eu acho que tu deixa muito claro neste livro, né? Sim. Esta possibilidade, né? Os pensamentos e os sentimentos são formados de pares contrários. Tristeza, alegria, pessimismo, otimismo. E o deprimido é alguém que ao longo da vida vai priorizando o negativo, vai acumulando lixo. O que fazer com esse lixo que temos acumulado? Você vai se surpreender com a minha recomendação. Nada. Não é possível tirar o lixo daqui. O que nós podemos é colocar um novo material, um material positivo. E o lixo que temos vai ser reciclado, enfatizei a sílaba, vai ser reaproveitado para que a pessoa entre num novo padrão de vida. Portanto, enriquecer-se. E a partir daí, então, a pessoa começa a pautar a vida por novos pensamentos, novos sentimentos, e vai chegar um momento que este material inservível
se diluiu com o tempo e com as experiências positivas. A doutrina espírita diz-nos que estes são os princípios básicos para a nossa vida: Deus, imortalidade da alma, comunicabilidade dos espíritos, pluralidade dos mundos habitados, livre-arbítrio, lei de causa e efeito, lei de evolução, Jesus, modelo e guia da humanidade, para citar mais ou menos uma dezena de princípios. Pois bem, esses princípios básicos da doutrina necessitam ser os princípios básicos da nossa vida. Você mencionou no primeiro módulo o sentimento de perda. Pois bem, diante da imortalidade da alma, diante da certeza de que prosseguimos vivendo mesmo com o advento morte, o sentimento de perda fica imensamente atenuado. Com a certeza da imortalidade, sabe-se que, em verdade, não perdemos ninguém. E este princípio, como os outros que eu mencionei, bem internalizados, bem trabalhados, estruturam a pessoa, dão-lhe base, dão-lhe alicerce, dão-lhe chão. E depressão é fosso, é fossa, é falta de chão. Portanto, quando a pessoa passa a ter um chão psicológico, um chão filosófico, um chão moral, um chão emocional, ela está firme, segura, e estando segura e firme, sofre, chora, se aborrece, mas não se deprime. Portanto, no nosso atendimento aos deprimidos e nas palestras, é isso que dizemos: cresça, estruture-se, prepare-se, capacite-se, aprenda a cuidar de você, proteja-se de tal maneira que os acontecimentos desagradáveis não te abalem ao ponto de lançar você ao precipício. Basicamente é isso que nós temos que fazer para prevenir e remediar a depressão. Muito bem, realmente precisamos alicerçar novos horizontes, né? Novos pensamentos, realmente um pensamento positivo, né? Criativo, que vai nos salvar, né? Desta enfermidade, né, Isaías? E te deixamos já está terminando o nosso tempo, né? Deixamos para as tuas considerações finais. Agradeço a você, agradeço à equipe que está conosco, agradeço a oportunidade e formulo a todos votos de bom ânimo com Jesus, mantendo uma atitude corajosa, esperançosa, otimista, tranquila. Por mais que estejamos experimentando alguma situação de dor, que confiemos, aguardemos, fazendo o melhor ao nosso alcance, porque tudo passa. Por gentileza, Isaías Claro, seu e-mail. É com Z, isaiasclaro@uol.com.br. E quero também deixar registrado que em nossa clínica em Oswaldo Cruz, nós atendemos gratuitamente. A única despesa que a pessoa tem é com a sua alimentação. Ela própria providencia a alimentação e nós produzimos. O mais é completamente gratuito, como nos propõe Jesus. Muito obrigado, agradecemos então a atenção do nosso querido amigo. Temos certeza que trouxemos grandes informações aos nossos queridos telespectadores e agradecemos novamente os nossos apoiadores culturais: Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, Sedic, Lar de Joaquina, Foco Construções e Escritório de Contabilidade Novo Tempo. Agradecendo então o Centro Espírita Boa Nova, aqui de Camobi, né, que nos oportunizou esta entrevista com o nosso querido irmão Isaías Claro, de São Paulo, né, que veio palestrar aqui, inclusive falará sobre este tema na noite de hoje. Muito obrigado e até logo.
Programa Palavra Espírita, apoio cultural, Pampeiro S.A. Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. SEDIC, Sociedade Espírita Divulgadora Cultural. Foco Construções, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Escritório de Contabilidade Novo Tempo.